Começando o Patricast, então, aqui é o Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zappolá. Show de bola. Vamos falar hoje sobre de pai para filho, dentro de uma série de relacionamentos, falar sobre família. Por quê? Por que o quê? Por que família? Porque é importante falar sobre família. Todo mundo tem, deveria ter, né? Verdade. Beleza, então, o assunto de hoje que a gente vai tratar hoje nesse episódio, dando aí uma introdução, a gente vai falar sobre família, a gente vai descrever um pouco de onde veio esse conceito de família, como ele era antigamente, como ele se desenvolveu, onde ele pode chegar num pior cenário e qual que é o melhor cenário de uma família. Então, Muito bom. vamos tentar terminar alto aí falando sobre família também. Bom, Felipe, o que você acha de família? Caraca, família é importante, né? É algo da natureza aí que a gente já nasce dentro de uma, né? Praticamente sem muita explicação, sem nem muita força. Você já vê o reino animal produzindo família, né? Hum, Por uma força da natureza. Se você para pra pensar no mundo animal, eles já, a natureza, sendo seres irracionais, eles já têm por uma consequência, essa família, proteção, um instinto, né? Cara, você sabe que outro dia eu assisti um documentário chamado Chimp Empire, que é o Império do Chimpanzé. A Paula falou para eu não mencionar esse documentário, mas eu vou mencionar porque ele é muito bom. E ele mostra numa floresta no Congo, uns caras eles acompanham um grupo de chimpanzés, era um grupo maior, esse grupo subdivide, ficam dois grupos, e eles mostram o dia a dia de como funciona uma tribo, né, um grupo de chimpanzés. E é meio como uma grande família, mas mais do que uma família, é uma sociedade. Mas de uma coisa ali me chamou a atenção que na verdade não é uma família, porque os pais não sabem quem são os machos alfas, né, eles têm um alfa, daí tem uma hierarquia de machos. Uhum. De acordo com a sua hierarquia, as fêmeas vão até você para procriar. Só que elas não são exclusivas, então os machos não sabem quem são seus filhos. Ou seja, o conceito de família que a gente entende, que tem algumas finalidades, ali na verdade fica diluído dentro do grupo, entendeu? Uhum. Então o grupo se protege, mas o pai não protege o filho, É e mesmo? é uma coisa meio estranha, assim. E a mãe, quando está num período fértil, ela vai escolhendo os machos relevantes e, e, e tem relação com eles. Então é uma coisa solta. É claro que existe a procriação, tudo, mas não existe o conceito do núcleo familiar. Então não é monogâmico, é poligâmico, né? E os pais não sabem quem são seus filhos. As mães, obviamente, sabem porque elas cuidam dos bebês, dos pequenos chimpanzés. Mas os pais não sabem. Então eles estão muito mais vinculados pelo grupo do que pela ancestralidade, entendeu? Assim, você é meu filho. Não, como você está aqui dentro desse grupo, eu vou te proteger. Caramba. Inclusive tem nesse documentário, bom, não vou contar porque se alguém for assistir, mas tem cenas de violência, os dois grupos eles têm, era um grupo grande, ele subdivide, daí eles entram em conflito em determinado momento, tem animais que morrem, Hum. é bem interessante, bem interessante, e é um contraponto ao que é família, entendeu? Eu queria trazer aqui, falar sobre de onde vem família. Muito bom. Porque existem muito conceito, família, patriarcado, isso foi tudo criado, é uma expressão ditatorial, uma expressão de controle. Então, eu achei interessante a gente trazer os conceitos mais antigos de família que a gente tem. Então, olhando para Grécia Antiga é antes de Sócrates, antes de Platão, já existia o conceito de família muito forte. Então, a sociedade ela era formada por famílias, Isso mil anos antes de Cristo, para mais, para mais. para mais. Essas
as famílias eram esse conjunto de pessoas, a sociedade era formada por famílias, chamava oikos, que era um conjunto de pessoas e que essas pessoas elas eram relacionadas não só por sangue, mas também por propriedades, é, e caraca, fiz uma anotação, não dá para ler, ó. O que será que é isso? E REC Oi. e recursos. Então, a família ela se juntava, ela tinha um vínculo de sangue, propriedade e recursos. Elas não só porque era pai e mãe, mas se juntava um pouco mais estendido. Era um elemento social fundamental para aquela sociedade. Então, se você estava fora de uma família, você ficava de certa forma desprotegido dentro daquela sociedade. E tinha uma ênfase na família estendida, então uma coisa um pouco mais comunitária. Mas ainda assim, meu, eh, você mantinha um histórico de quem é o seu pai e para onde está caminhando a sua linhagem, entendeu? Então, a Grécia Antiga não tinha influência judaica nesse período. Não. É bem interessante falar sobre isso porque eles se desenvolvem em lugares diferentes. Não está tão longe, Uhum, porque os dois são mediterrâneos, verdade. mas eh, elas vão se desenvolvendo em separado. Uhum. É até bom fazer uma pesquisa depois sobre, de fato, datas, entendeu? Porque me parece que, por exemplo, enquanto o rei Davi estava se desenvolvendo aqui a história de Israel, estava tendo a guerra de Troia ao mesmo tempo. Então, é interessante pensar que o rei Davi a história dele estava se desenvolvendo ao mesmo tempo que estava se desenvolvendo a história da guerra de Troia. Nossa, que animal isso, né? Mas em paralelo, né? Aham. E aí, o legal de pensar sobre isso é que a gente consegue pegar, como tem a história da Grécia Antiga, ela é bem documentada, e a história de Israel é bem documentada também, você consegue fazer um paralelo de como as famílias se desenvolviam em lugares diferentes, sem globalização, sem influências, eh, entre si. Então a gente consegue olhar para a família grega, depois vai para a família romana, e a história da Guerra de Troia, quando acaba a Guerra de Troia, tem o Enéas, é um dos personagens da Guerra de Troia, da Ilíada e lá da Eneida, da Odisseia. O Enéas foge de Roma, foge de Troia e vai se instalar na Itália. E Roma, ela é fundada por Enéas. Então, a origem de Roma, ela pode voltar para a Grécia. Então, é muito parecida a família É. grega, é bem parecida com a família romana. Inclusive, eu estava lendo a biografia do imperador Otávio, e ele, dentro da biografia, ele está conversando com Virgílio, que é um poeta que escreve a Eneida, e ele pergunta para o Virgílio, falou, ó, Virgílio, por que será que Roma ficou tão poderosa, sendo que a Grécia não? E aí a resposta deles é que a Grécia sempre foi feita de pensadores que se preocupavam mais em encontrar a verdade do que qualquer outra coisa. E Roma estava muito mais preocupada em estabelecer uma república e ter ordem. Então, a preocupação em Roma não era, olha, vamos pensar e descobrir qual é a verdade. A preocupação em Roma é, vamos trazer paz para esse lugar aqui para a gente viver bem. Então, a Grécia se manteve sempre de alguma forma pequena, Que incrível isso. e Roma expandiu para caramba. Ó, Mas daí, beleza, as duas coisas estão desenvolvendo. Então, quais serão as semelhanças e as diferenças de uma família greco-romana e de uma família judaica? uhum, Semelhanças. O homem mais velho ou o pai é quem manda nas duas. Então, assim, na história da Grécia, o homem manda, mas ele ainda não tem nem tanto poder quanto em Roma. Em Roma, o pater familias, ele tem poder de vida e morte sobre os membros da família. O Curios, que é o chefe da família grega, não tem tanto poder assim. Na família grega, esse cara, esse Curios, o chefe da família, seja ele o pai ou o membro mais velho, ele tem algumas funções mais claras, que é tomada de decisão,
que impacta a família inteira. Administrar as propriedades, então ele é o CEO da família. E Hum, tem que pensar também que não tem grandes empresas, então a família é uma empresa. sim. Tem os seus bens, tem os seus recursos, o CEO, o presidente dessa empresa é o pai, e ele também representa a família perante a sociedade. E é por isso que, tanto na sociedade grega quanto na sociedade romana, os políticos são os pais de família. A gente falou sobre isso em outro episódio. Então, os caras que fazem política são os mesmos caras que eh, têm o poder dentro de casa. Nossa, que incrível isso. Quando a gente pensa na família judaica, o pai na família judaica também tem muito poder, mas a estrutura judaica ela sempre foi muito mais verticalizada como uma monarquia. Então, os pais nas famílias judaicas eles têm muito poder, Hum, mas que eu me lembro, né? Nunca existiu um Senado, nunca existiu uma estrutura política organizada. Então, dentro do judaísmo, a família era ainda mais importante. A família com as suas propriedades. Inclusive, tem uma coisa interessante na estrutura do judaísmo, que é a cada 50 anos, né, era uma regra instituída por Deus, a cada 50 anos, na sociedade judaica, todas as propriedades que tinham sido distribuídas quando da entrada em Canaã, elas voltavam para as famílias originais. originais. Então você vê a importância da família. A família é a base não só de ascendência e consanguinidade, mas também a base de propriedade da sociedade inteira, né? Tipo, tudo dependia da família, né? Muito A tal ponto que se tem uma regra judaica que é se você se uma moça está casada com um homem e o cara morre antes deles terem filhos, a moça fica com o irmão dele, mas a descendência, ou seja, os filhos dela, contam como se fosse descendentes do viúvo. Tão importante que era você manter uma linhagem, entendeu? Porque daquilo depende as propriedades, depende toda a estrutura da sociedade. bom. É tão diferente de hoje, né? Muito. Minha cabeça tá pensando demais aqui sobre essa diferença de hoje. Como que pode a gente ter perdido tanta relevância em papel, né? Porque você olhando para o conceito histórico, você falou, né, que o homem ele era, você tinha um entendimento de uma família como uma empresa, de uma família como a própria família, como política, né? Puxando até o lado do judaísmo, até a própria questão ministerial, que às vezes a gente fala, tudo isso era vivido de uma única forma. E hoje parece que a gente sai olhando em caixas separadas tudo, É, e a gente não consegue muito bem. é, Parece que você nada para poder acoplar tudo e tentar ser o melhor naquilo tudo, e como se fosse uma luta sempre em vão, assim, que a gente não conseguisse mensurar sucesso, não conseguisse mensurar o que é na verdade. E aí, quando você olha para a origem, a gente começa a ver tudo junto, né? E como fazia tanto sentido, não sei, o papel intrínseco de você ser um pai e colocar ordem na casa e avançar a família com até um quesito um pouco mais, sei lá, de sobrevivência e de avanço, você cumpre muito melhor o papel do que talvez hoje a gente que tem tanta coisa para fazer, né? Tantas áreas novas, tanta coisa que às vezes traz tanto ruído e a gente acaba se perdendo, né? Não sei se faz sentido, eu acho que faz, meu, acho animal. bagunça a cabeça demais, né? Se a gente pensar essas sociedades que a gente está falando, elas, ainda que elas fossem urbanas, elas eram muito rurais também. Se bem que a Roma antiga era super urbana também. Foi o ápice da É, urbanização, né? para aquela época. É, Mas ainda era muito rural. E dentro desse aspecto rural, era mais natural que as famílias ficassem juntas e que os filhos estivessem junto dos pais.
a coisa parecia ser mais orgânica. Uhum. Com a Revolução Industrial, com a urbanização, a, a família começa a se desestruturar porque o pai passa a ter que trabalhar fora. Então, uma coisa já acontece. Já liga totalmente o que a gente tá falando. O pai sai de casa. Então, eu me lembro quando eu trabalhava no banco uma época, que eu tive um dia, só esses pensamentos, né, uma epifania. Um dia eu estava almoçando com o pessoal do banco, e aí eu pensei, puxa vida, de manhã eu tô com sono, aí mal vejo, né, eu levo as crianças para a escola, mas a gente mal conversa porque tá com sono e tal. Aí na hora do almoço é o ápice do meu dia. Tô aqui com o pessoal do banco, gosto deles, mas não é minha família. Aí à noite, quando eu volto para casa, eu tô cansado. E aí eu encontro minha família de novo, mas eu já tô cansado, eu não tô com a mesma energia. E aí eu parei e pensei, puxa vida, eu não queria que fosse assim. Eu queria que a melhor parte do meu dia eu conseguisse estar junto com a minha família. E eu me lembrei que o meu pai, quando a gente morava na mesma casa, mas ele conseguia voltar para casa para almoçar com a gente todo dia. Que legal. Porque, cara, tinha menos trânsito, parece que a cidade era menor, não sei, funcionava, sabe? E eu ficar todos os dias fora e comer fora e não ter refeição com a minha família fazia muito mal para mim. Ou pelo menos parou de fazer sentido, entendeu? Bom, a vida caminhou de uma forma que eu acabei trabalhando de casa. E aí, por exemplo, a Elisa, que está com 11 anos, eu saí do banco já faz mais 10 ou mais de 10. A Elisa, que está com 11 anos, ela não sabe o que que é não almoçar comigo. Então, Uhum. para ela é normal, entendeu? Só que isso é muito saudável, cara. Porque você está sempre junto, você está entendendo o que está acontecendo, você consegue conversar, você consegue perguntar. Os anseios, eles não ficam é, guardados para quando chega o final de semana. Ali no dia a dia você já consegue entender o que está acontecendo, entendeu? Nossa, muito Que bom. eu acho que é o que a urbanização, a Revolução Industrial tirou da gente, sabe? Antônio, e o que que mais ajudou, conceitos que ajudaram a descaracterizar a família? Porque a gente conseguiu entender a parte histórica e só que assim, tem uma lacuna ainda entre como estamos hoje, o Tá, pensamento da família sobre hoje, né? tá. Eu acho assim, olhando na história, tem um grande período da história, que é o período feudal, que muita gente acha que, né, que é horrível, porque a Idade das Trevas, tá, tá, tá. Mas a Idade Média, ela durou bastante tempo e ela tinha uma estrutura muito baseada também em família, baseada em propriedade, ela era mais rural, mas me parece que era muito funcional. Então as famílias elas permaneciam juntas e havia uma transferência de cultura, uma transferência de valores que era bem forte. Com a urbanização, e aí talvez energia elétrica, as indústrias aparecendo, o pessoal tendo o êxodo rural e vindo para a cidade, começou a se desestruturar com essa saída do pai de casa. Beleza. Década de 60 para cá, novos conceitos começaram a entrar também, muitos advindos do marxismo. O marxismo ele entrou como uma força política muito antes, mas a Revolução Cultural veio a partir da década de 60 com a Escola de Frankfurt. E aí os conceitos que começaram a entrar, o feminismo, que é contra o patriarcado, contra todo o conceito de liderança do homem em casa, liberação do sexo, às vezes até um ataque à monogamia. Todos esses conceitos, eles foram solapando a estrutura familiar. Então, o que antes era a coisa mais sagrada do mundo passa a não ser mais, passa a ser uma estrutura de opressão. E isso gera consequência. Então, hoje, quando a gente olha para as famílias, é difícil você ver famílias que estão juntas há muito tempo, que não teve uma separação, que não teve um divórcio. Verdade. Agora, cara, olha que interessante. Olhando para Roma antiga,
a família também era desestruturada. Existia isso, se você vai olhar a história dos imperadores romanos, é difícil um imperador que não teve pelo menos 3 mulheres e que adota o filho daqui, sabe? Então, o judaísmo ou a cultura judaico-cristã, ela traz muito mais estabilidade para a família, porque quando você olha na história judaica, o divórcio era proibido. Ele era permitido em alguns casos, mas como regra geral era proibido, ou seja, você casa para a vida inteira. Quando você olha para a Grécia e Roma, o casamento ele tinha uma função muito política. Então, enquanto funciona, fica casado. Politicamente não funciona mais, separa. Então, enquanto na cultura judaica a consanguinidade não, mas o sangue é muito importante como uma linhagem que você traça, que tem começo, meio e fim, em Roma, a função do casamento era política. Cara, vou juntar os seus bens aqui, você vai entrar na minha família, você não vai entrar, eu vou te adotar porque eu não tenho filho para que eu consiga manter os bens. Então, era muito mais proprietário, muito mais material do que sanguíneo. Onde a gente está hoje, parece que a gente perdeu tanto a propriedade quanto o sangue. Tipo, a família já não serve para mais nada. Não existe uma função para a família. E a gente está, me parece, caminhando para um cenário meio distópico. Até entrar naquele tema do livro que eu comentei com você, que chama Admirável Mundo Novo. Que é isso? Esse livro o autor chama Aldous Huxley, é um livro da década de 30. O Aldous Huxley ele foi professor do George Orwell, que escreveu Hum, 1984. sim. Então, esse cenário, ele desenha o cenário distópico que é o seguinte: é uma sociedade em que não existe família e não existe procriação. As crianças, elas são geradas em uma fábrica por inseminação. Então, ninguém é filho de ninguém. Você não sabe quem são os pais, você não sabe quem são as mães, porque as crianças são geradas dessa forma. E as pessoas, em geral, elas têm as suas funções, elas trabalham, tal, e o sexo é livre, todo mundo pode transar com todo mundo, mas todo mundo é estéril. Então, a família não existe. Só os indivíduos que exercem as suas funções. E se eles estão angustiados ou ansiosos, existe uma droga que eles tomam que se chama soma, que resolve todas as angústias. Então, é um modelo de sociedade em que o Estado é totalmente forte e o drive das pessoas é o prazer ou a ausência de dor. Você lembra quando a gente É, conversou a respeito de propósito? total. O epicurismo? Uhum. Então, o Aldous Huxley, ele imagina uma sociedade dessa forma. E, inclusive, acho que não tem livros na sociedade. Mas eu me lembro quando eu li que tem o cara que é o líder maior e ele guarda um livro dentro de um cofre, que é um livro que ninguém pode ter acesso. E é a Bíblia. Tipo o livro de Eli. Tipo isso. Tipo, exatamente. E esse livro é a Bíblia. Só que ele fala que as pessoas não podem ter acesso a esse. Você precisa saber sobre iOS está no site da Apple. Ah, tá bom. Caraca. É, mas ninguém pode ter acesso a esse livro, porque esse livro contém conceitos que seriam revolucionários, que iriam estragar a sociedade perfeita que eles construíram. Uhum. Só que as pessoas, ao longo do livro, elas sentem necessidade de algo a mais, sabe? Assim, cara, o que está acontecendo? É, qual que é o propósito? Por que que eu estou aqui? Então elas vão deprimindo, só que ao mesmo tempo tomam remédio. E desde o começo, elas vão sendo, chama hipnopédia, elas vão sendo ensinadas com um discurso que é pré-programado pelo Estado. Então toda noite eles ouvem a mesma coisa. Cara, é uma loucura. Imagina uma sociedade assim. Meu Deus. É uma sociedade que não tem família. Tanto faz quem te gerou, Sim. tanto faz de onde você veio. O que importa é que você vive e morre. Uhum.
que você acha Não disso? tem continuidade, né? Ah, é muito estranho. Propósito. Maluco demais. Esse livro, ele foi eleito pela Modern Library, que é uma revista literária, como o quinto romance mais relevante do século XX. De que ano ele é? 32. 32. Hum, 32. uau. Eu acho que 1984 veio um pouco depois. Porque esses romances, eles. É. É 1984? Né? Tem a ver com o ano que foi? Não, 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 não. não tem, né? É uma previsão. Tanto que o George Orwell foi aluno do Aldous Huxley. Ele está prevendo algo É para o da onde veio o futuro. Big Brother, não é? Exatamente. Ah, olha que interessante. O, o Admirável Mundo Novo fala sobre uma sociedade em que o Estado domina as pessoas através do prazer. Tá. O 1984 fala sobre uma sociedade em que o Estado domina a sociedade através do medo. Uhum. Então, ali naquele ponto, se eu não me engano, inclusive, o Admirável Mundo Novo sai depois do 1984. E o Aldous Huxley fala pro George Orwell, cara, eu não acho que a sociedade vai ser dominada por um Estado totalitário que domina pelo medo, porque não é sustentável, porque a sociedade se desintegra. Eu acho que o Estado vai dominar pelo prazer. É. Então o que a gente vive hoje é, cara, você quer comer alguma coisa? Pede. Você quer assistir alguma coisa? Assiste. Meu, você quer transar com qualquer pessoa? Transa. Porque tudo é permitido. O que importa é que você tem que estar bem. Se você está bem, se você está feliz e você está satisfeito, é isso que importa. Nossa. Então, assim, olhando para os dois cenários, eu até acho que tem algumas sociedades que querem implantar o primeiro cenário de 1984, Hum, alguns regimes. Mas eu acho que a gente vai caminhar para o outro mesmo, cara. Se nada for feito, entendeu? sim. Terrível. O, um dos conceitos também do Admirável Mundo Novo é o conceito de um para todos, que é você, o indivíduo, ele não pertence a uma família, ele pertence a todos. Então, a sua identidade está relacionada com a sociedade onde você vive e não com uma família a qual você pertence. Hum, Isso tira todo o conceito de família morre e aí você se identifica e está conectado com uma sociedade. Então, você não tem pai e você não tem filho. você não tem história, né? Não. Você é um átomo, você surgiu ali e não há nenhuma continuidade e você não continua nada, entendeu? É muito estranho, né? Muito estranho. Trágico. Mas você não sofre nenhuma dor e você tem o prazer que você precisa. Ou seja, voltou a ser um bicho. É verdade, reino animal total. Nossa, isso traz, né, o pensamento de tudo que a gente tem visto, escutado por aí, doutrinas e ideologias que nascem, o quanto ah, tem um pouco de influência esses pensamentos, né? E Sei. como, Como assim? eu vejo hoje, a gente vive, acho que a geração que não aguenta dor, a geração que não desenvolve, né? Ao mesmo tempo que tem acesso a toda a informação, parece que as pessoas não têm profundidade, né? Não conseguem se relacionar com algo mais profundo. Parece que tudo acaba sendo muito artificial, né? É bem, é um pensamento de que é, como a gente tirar a base estrutural que é a história e a família, que eu acho que tem a ver com o propósito que a gente falou no episódios anteriores, como isso faz você apenas passar pela vida sem ter um legado, sem ter uma marca, né? É sobrevivência pura e ainda pior, né? Porque quando era sobrevivência no passado, você ainda estava lutando por algo, né? Por, 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 por existir alguma coisa, por continuar alguma coisa. Eu acho que isso tira da forma mais. Caraca, dá até uma dor no coração de pensar um mundo dessa forma, né? Mas, cara, a gente também tem que ser realista que tenho certeza que você conhece, se é que não viveu, com famílias destruídas.
Verdade. Então, eu consigo entender, às vezes, quando falam assim, cara, família não é uma coisa boa, porque a minha foi péssima, Uhum. sabe? Meu pai que fazia isso, aquilo outro, minha mãe, me Uhum. abandonaram, tal. Então, é engraçado pensar que a família, talvez, ela pode ser vista como uma bênção e pode ser vista como uma maldição. É verdade. Então, o que talvez antes fosse uma coisa que funcionava por si mesmo, porque os valores da sociedade eles eram tão fortes. Hoje, você precisa me parece, né? Você precisa retrabalhar os valores para que a família volte a exercer o papel funcional e bom que ela Saudável, tinha. né? Caso contrário, de fato, quem quer estar dentro de uma família que o pai espanca a mãe? Uhum. Quem quer estar numa família que a mãe abusa verbalmente dos filhos todos os dias? Ninguém. Então, eu entendo que família hoje em dia, ela não funciona por si só. Ela precisa, eu creio que ela precisa ser resgatada, mas os valores, os melhores valores precisam ser resgatados para que essa família seja funcional, entendeu? E aí a pergunta é, beleza, você está numa família que não é legal. O que fazer? Hum. O que você acha? Como é que foi sua família, aliás? Cara, minha família, a gente sempre foi muito unido, mas eu tive também essa questão paterna. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. Desde então eu não tive muito contato com meu pai. E isso marca bastante uma, uma família, uma criança, né? Porque quando eu nasci, minha mãe tinha praticamente 15, 16 anos, então era bem nova, bem jovem. Tá. É praticamente uma criança, né? 15, Nossa, gente, é o 16 anos. inverso, porque quando eu nasci, minha mãe tinha 45. É, Você foi a raspa, né? raspa do tacho. E eu lembro que, assim, a família da minha mãe é, teve muito esse senso, apesar de minha mãe era mais velha, então imagina, minhas tias tinham 11, Criança. 13 anos, todo mundo muito criança. Minha avó tinha 38 anos. Nossa, Minha avó tinha trinta nossa. e seis e meu avô 38. Era muito jovem. Tanto que a maneira como foi criado assim, nossa, era bem próximo das minhas tias. Tanto que hoje eu não chamo minhas tias de tia, chamo pelo nome, porque era uma convivência tão. São super jovens. É, um pouco mais até assim parecido com o irmão, é, mas assim, apesar dessa disfunção que houve, ainda assim a família se uniu, ajudou muito, né? Meus avós, minhas tias muito nesse processo. Mas olhando para a marca da disfunção, porque por mais que a família cumpriu esse papel, né, veio a contribuir para que aquilo não fosse, vamos falar assim, catastrófico, num ponto de vista de minha mãe sozinha, largada em algum lugar, a gente tinha esse senso família entre nós. Mas você vê que a falta de entendimento do que é família por um homem e uma mulher que, no caso, a parte paterna que teve essa marca, como faz todo sentido o que você falou, né? De você olhar que em mim gerou algo muito ao contrário, assim. Eu consegui entender muito bem de que família sempre era algo muito precioso, porém eu estava vivendo debaixo de algo que não estava saudável. Hum. Então, eu nunca tive dúvidas de que sei lá, família era algo que deveria sim ser aplicado ou melhorado, vamos falar assim. Então, desde de cedo, eu tive esse pensamento de que eu teria que buscar meios para que eu conseguisse fazer diferente. Cara, isso é um mistério para mim como o ser humano reage a essas situações de trauma, porque eu conheço pessoas que passam a ter essa raiva, Hum, pode ser através por rejeição ou por abuso, mas essa raiva que se instala. E eu, ao mesmo tempo, conheço pessoas, por exemplo, você e outras também, que pegam essa experiência ruim e falam, cara, eu vou fazer melhor, entendeu? Eu, eu já vi o que é ruim e eu vi por que que isso não pode acontecer.
E aí buscam ferramentas e buscam fazer e construir algo melhor do que de onde ele saiu, sabe? Eu acho que, pelo menos para mim, foi muito olhar, ter tido contato com um pouco de vitimismo, porque isso acaba gerando dentro da gente, pobre coitado, Uhum, não veio de uma situação assim, e você repudiar isso daqui, sabe? Que é muito ruim. Acho que o vitimismo leva a gente para um lugar que é muito pior. uhum. É muito pior. Então, desde de novo, batalhando com insegurança por conta de rejeição, mas sempre tendo, fazendo essa análise, eu acho que uma coisa que eu sempre tive, assim, foi ter um bom senso, eh, emocional muito grande. Então, isso me ajudou muito a entender o meu redor, a entender que tal, eu não tinha todas as respostas, claro, mas elas foram vindo, e continuam vindo ao longo do tempo, mas foi muito, para mim, eu vejo assim, cara, eu agradeço bastante, porque foi ao contrário, eu poderia ter ido para um lugar onde, não, família não é bom, Mas família. você não sentiu revolta em nenhum momento? Cara, eu senti revolta, acho que mais pela questão paterna, de com o meu pai, mas ainda assim foi, sei lá, recalculei até que rápido, assim, tanto na questão de rancor, de. Talvez seja o temperamento. Eu acho que sim. Eu acho Pode que ser. tem. Talvez se eu fosse o oposto de, né, alguém mais enérgico, Mais sanguíneo, mais mais colérico. sanguíneo, com certeza teria ido para um. É porque eu conheci alguns casos de pessoas que eram mais sanguíneas e coléricas e aquilo se transformou numa revolta que, cara, eventualmente tem que ser resolvida, porque não é sustentável. Sim. Em algum momento você fala assim, cara, e agora? Uhum. Eu vou, eu vou seguir pelo mesmo caminho ou eu vou redimir isso aqui, entendeu? Na minha linhagem. É interessante, porque olhando para minha sequência, quando eu tinha 12 anos, minha mãe casou de novo. Então, dos 7 aos 12, foi essa parte de separação da minha mãe. E eu tive que lidar com essas coisas. Só que quando minha mãe casou de novo, o meu padrasto, ele sempre foi meio distante, assim. Então eu não tive de novo essa conexão paterna. Então, olhando para a questão, olha como é a importância, ainda assim, mesmo tendo de novo uma casa, tendo de novo um lar, eu não me senti à parte. E aí você se vê de novo nesse processo. Então, para mim foi muito forte. Eu tive que lidar com rejeição praticamente duas vezes na vida. Sim. Com meu pai e de novo com o segundo casamento da minha mãe. Então, para mim, depois lidar com isso, nossa, foi duplamente, assim. Tanto que eu vejo o quão. Hoje eu acho que é muito comum, principalmente na nossa cultura, né? Eu acho que no Brasil é muito comum essa questão de você ter o primeiro casamento, ter o segundo casamento. E eu vejo como é importante, cara. Você é um exemplo disso, né? O que aconteceu com você e a tua esposa, de como você abraçar de uma maneira saudável o filho que já está ali, né? Sim. O quanto isso gera mudança de rota para a vida daquela criança de uma maneira, ajuda até a curar, às vezes, É, com certeza. o que foi feito de. Quando eu e a Paula casamos, a Laís tinha 5 anos de idade. E, aliás, quando a gente começou a namorar, quando a gente casou, ela já tinha 6. Mas, eu digo, acho que eu comentei com você outro dia, né, com a Rafa, que eu não sei o que que é estar casado sem filho, É verdade. Você porque olhou a gente aqui e falou, né? na largada já teve Um brinde. o Kinder Ovo, já veio com um presentinho. E, mas, para mim, como eu vinha de uma família muito estruturada, trazer, já começar com uma criança foi meio natural. Claro É que mesmo? não é simples, Tá. porque, caramba, quem que, né, sai de solteirice para pai assim, sem passar pela gravidez, né? Mas a forma como eu lidei foi, cara, agora é minha responsabilidade, entendeu? Tem algumas diferenças quando você tem uma enteada, né, um enteado, e quando é seu filho, porque o pai da Laís sempre foi presente. Então, Caramba. não é que eu exercia paternidade 100%, era
era um pouco Tem que divi dividir, né? um pouco, porque eu entendo também os homens que ficam com o final de semana ou de 15 em 15, é muito pouco. Uhum, Quando você está com seus filhos e você está com eles diariamente, você vê quão pouco é passar só o final de semana. uhum, Eu entendo essa dor. E era isso que acontecia. Então, ela estava com a gente todos os dias, então ela estava com a minha influência diariamente, mas, por exemplo, não podia dar um tapa na bunda dela. Não, não é a mesma coisa. Então, eu tinha que me esforçar para conversar mais ou para explicar mais, e às vezes aham, não ter efeito. Ela nunca chegou no ponto de falar você não é meu pai, sabe? Aquela cena clássica. Porque também o temperamento dela e o meu combinou, a gente é super amigo. Mas ela vivia com a minha influência e aí depois tinha a influência do pai. Mas ela nunca perdeu a referência de quem era o pai dela. hum, Então o pai dela é o pai dela. Eu sou o segundo pai. Gera um pouco de confusão. Então eu costumo falar, então eu já falei para ela também. Eu acho que é, o melhor caso quando você quando você tem um homem que entra e assume uma criança é o que a gente teve, porque uhum, sempre foi super funcional, a gente sempre foi muito amigo, super íntimo, mas ainda no melhor caso fica esquisito, porque você tem uma figura que fica repartida, sabe? A gente tinha até uma conversa sobre, né, quem vai te levar até o altar? Eu falei, é o teu pai, cara, que vai. Eu gostaria? Gostaria, mas faz sentido que seja ele, porque ele é o teu pai, biológico, entendeu? Ele que gerou você. Então, você entende? Fica uhum, um. Mas no nosso caso, depois veio o Antônio Luiz, depois veio a Elisa, sempre foi super funcional. Meu, eles são irmãos, a gente é uma família. Eu adotei a Laís, tem um negócio chamado adoção socioafetiva, então ela é minha herdeira também. Cara, é uma família, entendeu? Mas é uma família que tem um apêndice que também tem o pai dela. sim. Que tem uma outra, tem mais filhos, entendeu? A sociedade de hoje ela fica meio estranha às vezes. Tem paralelos ali, né? Sabe, um negócio ter uma porta aqui, que ele leva para outra porta, que tem uma outra porta ali. Sei lá, na minha casa onde eu cresci, era meu pai, minha mãe e meus irmãos. Tipo, era fechado, entendeu? Não tinha muito para onde fugir, meu, ali eu me sentia protegido, às vezes sufocado, Uhum. verdade, já quis sair de casa. Minha mãe tinha uma mania, cara, de ouvir conversa pelo telefone, que o pessoal nem sabe o que que é isso. No fio. O pessoal nem sabe o que é isso. Mas ela ficava, Que tipo, demais. tocava o telefone, né? Daí eu atendia, a gente morava num sobrado, eu atendia lá em cima, e aí, quando eu pegava, cara, dava pra perceber que tinha alguém. Eu Inspiração. até brinquei com meus irmãos outro dia, a gente falou. Daí a gente falava, mãe, já atendi. Tá bom. E desligava. Tipo, ela viu que eu atendi, entendeu? Teve uma vez, inclusive, que depois de uma noite e festa, tudo, no outro dia um amigo me ligou. E aí eu conversei com ele sobre o que tinha acontecido à noite. Beleza, saí do meu quarto, quando eu desci, minha mãe veio e falou assim: por que você não. Por que você fez isso, você fez aquilo? Eu falei, mãe, só estava ouvindo no telefone o tempo todo. Não importa. O que importa é o que você fez, tá? Eu falei assim, não aguento mais, vou sair daqui. Aí esse dia eu fui conversar com um amigo, eu falei assim, cara, eu preciso sair da minha casa. Posso morar com você? Ele falou, meu, não. Tem uma república aqui, não, não cabe mais um. Eu falei, mas eu preciso sair da minha casa. Ele falou, cara, não vai dar. Aí eu tive que voltar para minha casa. Então isso também trata o caráter do tipo, bonitão, se você não trabalhar, se você não ganhar dinheiro, você não tem como sair de casa. Você vai ter que aguentar as consequências do que você faz, vai ter que lidar com a sua mãe que ouve do outro lado da linha, entendeu? Uhum. Família. É família. Eu não chego a classificar isso como tóxico. É, família, entendeu? Ô, Tony, eu sei que a gente tá de pai para filho, mas qual conselho você daria tanto pro filho quanto pro pai ou pra mãe que tá na função de padrasto ou madrasta? E o filho de enteado, o que que você acha que é importante essas pessoas terem de entendimento que vão ajudar nessa caminhada? Cara, a primeira coisa é reconhecer que passou, passou.
Não adianta você ficar remoendo, o que passou. Mas daí tem uma diferença bem importante nos papéis aí. E falando especificamente sobre enteado e padrasto, madrasta, né? Uhum, O enteado, ele tem que entender que a culpa não é dele de ter havido uma separação. Então, as crianças, elas carregam, culpa porque elas sempre acham que elas são responsáveis por tudo. Então, se uma família se desfaz e tinha uma criança ali, aquela criança ela acha que a culpa foi dela. E não foi. Separação é culpa de quem se separou. É culpa dos adultos, é culpa dos pais, não é culpa da criança. uhum, Então, a primeira coisa é para quem muito bom. ele não é culpado pela separação que aconteceu, e se por acaso tem problemas na nova família, também não é culpa dele. O padrasto ou a madrasta que entram ou constituem uma nova família, ele tem que entender que ele está numa situação atípica. Essa situação atípica nunca vai se resolver e você precisa entender que é assim. Você precisa entender que essa situação não se resolve e que você precisa ser ainda mais intencional para para que funcione. Uhum, Com os seus filhos, é interessante que também depende se existe um pai presente, o biológico, ou a mãe presente biológica, né? Que é um outro complicador na situação. Mas de uma verdade. forma ou de outra, se você como padrasto está entrando numa situação dessa, saiba que você vai ter que ser muito intencional, muito sábio para que funcione. Então você teve uma experiência que não foi tão boa. Uhum, Mas a minha tentativa especificamente com a Laís foi, cara, ela nunca vai achar que ela é menos ou porque ela não é minha filha biológica, entendeu? Então, quando o Antônio Luiz chegou, quando a Elisa chegou, eu sempre tentei tratar a Laís ainda melhor. Assim, cara, você não vai se sentir rejeitada porque você não é minha filha biológica, entendeu? Não, você está aqui, você é minha filha também, você faz parte dessa família, você está protegida, a gente investe em você, você tem os mesmos privilégios, nem todos os ônus, mas com certeza os mesmos privilégios de fazer parte dessa família. por que nem todos os outros? É, porque Que, ela que... não apanhava, né? Ah, entendi. Os Pelo menos outros, não de você. não de mim, da Paula sim, mas não de mim. Entendi. Porque o resto de ônus tomava bronca igual, castigo igual, tinha as obrigações igual, entendeu? Muito bom. Então, assim, o que eu vejo é se você vai entrar numa situação dessa de ser padrasto ou de ser madrasta, não romantize, porque não é romântico. É assim, transforme aquilo na melhor coisa que pode ser, entendeu? Muito bom. Eu acho que ainda tem um ponto que eu queria adicionar, que é tipo, se você não tem certeza, não vai. Porque eu vejo que, pelo menos na situação de você ser o enteado, o filho aqui do lado, você tá aceitando uma coisa que você não escolheu, né? Uau, Totalmente. Então, assim, eu acho que para a escolha do pai, da mãe que tem o filho, precisa ser muito bem pensado e escolher muito bem se aquela pessoa tem a intenção de realmente se fazer família no todo. E para a pessoa que está entrando, se ela não está em condições emocionais, não está em condições de aceitar como parte da família, que não entre, né? Eu acho que já, aí já vai, a gente já vai tomando passos de remediação ali, vamos sim, falar. Que é, primeiro, se você está solteiro hoje, você é jovem, pense na entidade do casamento como algo que é eterno, sim, porque aí você não vai ter esses problemas que são gerados por conta da gente não cumprir o papel ideal, que é você ir até o final da vida com uma família, uhum, né? E aí, beleza. Se você já tá no meio desse caminho, eu acho que é pensar dessa forma. Pensar em se você vai ser padrasto de alguém, madrasta de alguém, entender se o teu coração tá naquilo, se você vai abraçar aquela pessoa como parte da família, porque senão você pode pegar a situação de alguém que passou por uma separação e piorar demais, né? Pode levar para um lugar que é terrível, cara. Você acaba com a vida de alguém, né? Então eu vejo muita e tem isso, cara. Eu vejo de você ter um casamento, no nosso.
no cotidiano, pessoas ao redor, de você ver que sei lá, tem a família ali, tem um enteado e tem os filhos originais, vamos falar assim, do casal, e você vê que tem diferença, muita diferença, e às vezes é até pior. Tem até aquele olhar meio esquisito, trata pior do que deveria tratar, não é nem que é normal, assim, acaba distratando, né? E aquilo, caraca, aquilo faz tão mal para a identidade da criança, é, é muito ruim, cara. Nossa, Cara, inclusive nos Miseráveis, lembra? A Cosette é tratada assim pelos Thénardier. é, é aquilo, retrata perfeitamente. Perfeitamente. Ela é muito maltratada Aham. e não é nem enteada, né? Bom, mas sabe que enquanto estava falando, estava pensando, quando eu me casei com a Paula, eu tinha plena consciência que eu estava me casando com a Paula e com a Laís. Isso é importante. Então, às vezes tem não sei se é uma inocência, uma ingenuidade, um egoísmo mesmo, de achar que, cara, você está casando com a mulher e tem uma criança. Não, cara, você está casando com os dois. E você está trazendo para baixo do seu guarda-chuva uma criança. Você precisa escolher a criança também. Se, se você tiver com uma mulher e você não se dá bem, porque tem casos de ela era bem novinha, mas ela podia já, tipo, não ter dado certo comigo, cara. Uhum. E eu tenho certeza que a Paula não ficaria comigo. Não é mesmo? É lógico, porque, cara, se você não se dá bem com a minha filha, como é que eu vou seguir com isso, Sim. entendeu? Eu acho que ainda, não quero soar machista nem nada, mas eu vejo que tem uma diferença também quando é uma mulher, quando é um homem, quando é um filho, quando é uma filha, né? Eu acho que o filho, Sim, o filho tem uma tendência, se for filho e padrasto, eu tem acho uma que sim. tendência pior, Eu porque acho que aí sim. são dois galos Mais difícil. Sim, tem uma tendência de ser dois galos debaixo do mesmo teto, vamos falar. concordo. E aí você já tem aquela tensão, de homem que Sim, acaba sendo gerada, que também pode ser muito ruim aqui, né? Claro que se você talvez vá para um lado de madrasta mesma coisa. e mulher e filha, também pode ser a mesma coisa. Mas, por outro lado, cara, o potencial de resgate de um padrasto com um filho homem, Uhum. se der certo, é incrível, Sim, cara. é verdade. Porque é uma escolha. Você pensa assim, o filho você não escolhe, mas o enteado você escolhe, cara. É, Cara, eu total. te escolhi para vir para cá, entendeu? Uhum. Eu escolhi adotar você. É, se ao mesmo tempo o enteado ele se sente rejeitado de alguma forma na família originária, na nova família, se for funcional, ele tem o privilégio de se sentir escolhido, né? Incrível isso. Verdade. Cara, é muito legal, porque família é um negócio tão poderoso que pode dar muito errado, mas quando dá certo é maravilhoso, né, É cara? incrível. Você redime toda uma próxima geração, né? Você Sim, muda tudo. sim, eu acho que assim, é muito legal a gente conversar sobre casos que deram errado. Então, você pode estar inserido numa família que não é legal, você pode estar inserido numa família que é tóxica, que te faz mal, tal. Tudo bem, não é sua culpa, ou você pode até ter contribuído com isso, Sim, mas o bacana é pensar que existe esperança, que você consegue construir com os valores corretos, com a intenção correta, você consegue construir dali para frente algo que é muito bom. Então, se você não teve pais legais, você consegue ser um pai legal, você consegue ser uma mãe legal para a próxima geração. muito bom. Isso é legal porque está aberto, entendeu? Sim, Você não é obrigado a casar com ninguém, então você consegue escolher pessoas que têm os mesmos valores. Isso é um ponto relevante. Você vai constituir família, você quer, você sonha com isso? Show. Quando você estiver namorando alguém, veja, bate os valores. Fala, ó, cara, eu tenho uma visão de família, entendeu? Eu tenho uma visão de uma família, eu quero morar em tal lugar, eu quero ter tantos filhos, eu quero construir dessa forma. Você quer também? Porque senão, já nem começa. verdade. Não, eu não vejo isso. Do básico. Olha, eu tenho uma visão de uma família monogâmica, entendeu? Porque hoje em dia a gente tem que combinar tudo. Sim, Você quer isso? Ou você quer um relacionamento aberto? Ah, tem sido um relacionamento aberto. Não segue. Não tem porquê, entendeu? E as pessoas, às vezes.
Eu vejo gente tentando consertar o namoro loucamente. Eu falo, cara, namoro é pra funcionar. Uhum. Se funcionou, se os valores bateram, os princípios eles estão se coadunando, cara, aí você segue pro casamento. Caso contrário, termina, entendeu? E procura alguém que combine com você. Sim. A gente tem uma tendência romântica de achar que existe uma pessoa, sei lá, que é um destino, uma pessoa estar pronta para aquela pessoa e se você perder aquele bonde ali, já era, né? Então, se Eu, eu, eu é, não acredito nisso. eu também não. Eu acredito que a gente é feito de Construção. uma forma, existe uma graça que a gente, no meio do caminho, vai sendo. Acho que vão tendo oportunidades de pessoas, né? Porque existem milhões de pessoas boas no mundo, e E milhões homens e ruins. mulheres, e exatamente. Então, Agora, olha que engraçado. A família veio de uma construção super prática, que era, seja para manter propriedade ou laço político e tal. Aí ela foi para um lugar super romântico, que é verdade. eu te amo, tá, tá, tá. Talvez a gente tenha que chegar num lugar onde eu te amo, mas eu preciso ser prático também. Aham. Você quer construir dessa forma? Sabe? Você quer pá, 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 isso aqui, onde a gente vai morar, o que que a gente vai fazer, quantos filhos vai ter, como a gente vai funcionar? Se você não quer, eu te amo, mas eu vou te desamar, entendeu? Eu tô apaixonado, mas vou esperar 3 meses para acabar a paixão e procurar alguém. Então, juntando as duas coisas, Sim. não basta só o sentimento, mas também não basta não haver sentimento. Ó, Então, as duas coisas têm que porque caminhar. E tem um mundo de gente no mundo, tem muita gente, né? Procura com calma, não se adianta, não faça filhos em pessoas que você não tem uma visão conjunta, né? A família é muito importante. sim, muito bom. Acho que pra gente finalizar, eu acho que queria deixar, são dicas práticas, né? Eu creio que se a gente buscar princípio, a gente encontra valor que vai encontrar aplicação para nossa vida. Porque tem uma frase que eu gosto que é tipo, se você continuar fazendo a mesma coisa que você já fez, ela vai te levar para o mesmo lugar. Sim. Então, se você precisa de uma mudança na tua vida, você precisa buscar coisas novas. Você precisa, hein, ou entender da onde está vindo o teu pensamento, o teu raciocínio, se um legado da tua família, esse pensamento. Às vezes eu vim de uma família onde todo mundo divorciou. Todo mundo teve divórcio. Tá vendo? Então, quando eu estava diante do casamento, eu falei, peraí, se eu não aplicar coisas novas aqui, Ah, eu entendi, tenho uma tendência a ir para o mesmo caminho. entendi. Então, ali, o que me ajudou muito foi a Bíblia. E para fazer essa raiz histórica aqui, na própria família, né, entender a história, de onde veio a família e tal, mas começar a relacionar a família bíblica e entender o papel bíblico com aplicações, né, isso me levou a olhar e, caraca, a gente está casado hoje 5 anos e eu olho e falo, nossa, cara, é, graças a Deus que até aqui a gente conseguiu Uhum. já mudar a aplicação do casamento para aquilo que a gente tinha vivido dentro das nossas próprias famílias, né? Dentro da minha própria família. Vocês adotaram um set de valores diferentes. Uhum, Tipo, não estava dando certo com esses valores, eu vou sim. mudar os valores. Quando você mudou os valores, você falou assim, bom, so far, so good. Não, e olha Eu que tô 18 anos com esses valores também, e tá, beleza. ó, já é um. Vou te dar esperança. Ah, obrigado. Mas é isso, total, a gente, e eu olho mesmo assim, se eu for olhar para minha família, por mais que minha família não era biblicamente embasada, tinham valores, né? Porque eu acho que no geral a nossa cultura ela é permeada de valores bíblicos, Sim, sim, né? A nossa Constituição, as nossas leis são permeadas até sim, agora de valores bíblicos. sim. Então, se a gente começa a olhar, e eu olhando para minha família, eu vejo, uau, tem muita coisa. Só que assim, o fato de não estar enraizado forte, de tipo, faça chuva, faça sol, esse é o meu princípio, Uhum, acabou sendo levado com o tempo. Isso é, a gente tem uma aplicação, né, que é você plantar o princípio ali na rocha ou na areia, né? Eu acho que uhum. estava na areia e acabou sendo Ah, sim, derrubado pela dificuldade. sim, E você olhar que se, vo- é você ter algo tão forte, uma convicção tão forte de que aquilo
é uma realidade que não importa o que aconteça, se você sofrer a pressão da vida, a pressão de sei lá, de uma mulher dando em cima de você, a pressão de coisas que vão acontecendo, uma crise no casamento, de que você vai permanecer com aquela visão, né? A gente falou do túnel num Sim, dos últimos, que é a visão do túnel, que você está caminhando para um lugar onde o túnel tem só uma luz. E eu vejo que os princípios bíblicos, eles nos ajudam a viver com essa mentalidade, com essa visão e com esse propósito. concordo. Mas você ia falar dicas práticas. Era Falei, isso? Era isso? era isso. Eu Show. acho que era ler a Bíblia, dica prática. Boa, concordo. É, Tá. Beleza. Bom, beleza. falamos muito sobre família hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, Próximo episódio a gente vai falar, acho que sobre paternidade na Bíblia, né? Uhum. Bom, valeu. Mandem comentários, mandem suas sugestões, deem feedback para a gente conseguir sempre melhorar. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Até a próxima.